Graças e paz, irmãos. Admito que já passei pelos 3 estágios da negação. Nós estamos na decisão na quarta semana de 30, e creio que no final das 30 semanas você vai estar aqui, em nome de Jesus, dando o seu testemunho para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Ninguém? Senhor, tem misericórdia. Queridos, eu sou o filho amado do Pai, me chamo Carlos, lutando e vencendo diversas dificuldades que tem aparecido na minha vida, e uma delas é a ira. Luto, pretendo vencer a cada dia, matando um leão por vez. A gente não quer ficar irado, mas às vezes a gente fica, dá vontade de torcer o pescoço, mas aí a gente lembra aquela passagem da Bíblia que vai dizer que nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus. E se eu tenho o fruto do Espírito Santo de Deus, um desses frutos é domínio próprio. Eu tenho que dominar esse homem, essa besta selvagem, como eu vi outro dia alguém falar, que tenta sair, o velho homem que tenta aflorar, e eu tenho que a cada dia, em nome de Jesus, matá-lo, sufocá-lo ele, porque ele não vai prevalecer em nome de Jesus. E aí, queridos, nós temos aqui capítulo de Salmo 32, versículo 3, onde vai dizer o seguinte: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Precisamos, queridos, admitir que nós temos problemas, e a partir do momento que você tem um problema, que você não expõe o seu problema, você começa a definhar. Você começa a definhar fisicamente e espiritualmente. O seu semblante já não é mais aquele semblante quando você recebeu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você não anda mais com aquela alegria, com o teu semblante. A Bíblia vai dizer que o coração alegre formoseia o rosto. E você vira e mexe, você vai andar com o seu rosto, com o semblante caído, a ponto de alguém que tem um discernimento espiritual vai ver que você não está bem, nem com você, nem com Deus e nem com aquelas pessoas que te cercam. Admito que já passei pelos 3 estágios da negação. 1 João, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O que é a negação? Negação é a tentativa desesperada de fuga, criando um falso sistema de crença sem base na realidade. É um comportamento autoprotetor que nos impede de encarar honestamente a verdade sobre nós mesmos. Fazemos uso dele para nos proteger da dor que implica encarar alguns fatos muito difíceis da nossa vida. Ou seja, você tem um problema, você identifica o problema, mas você não quer expor esse seu problema. Você vai carregar ele pelo resto da vida, porque você não tem coragem de compartilhar ele com uma pessoa de sua confiança. E aí você me faz lembrar a questão de Lázaro. Você está doido para se desfazer daquele defunto. Jesus quer libertar você dessa vida, mas você, no seu coração, você diz o seguinte: Senhor, deixa quieto, porque o defunto já cheira mal há mais de 4 dias. Fatores que nos levam à negação: vergonha, medo, falta de consciência, inocência, querer agradar os outros, segredos de família, e por aí vai, é vasto. Um deles que me chamou a atenção aqui é você querer agradar os outros. Você tem um problema, e as pessoas vão chegar para você e falar assim: não, se eu fosse você eu não falava nada não. A pessoa não tem que ficar sabendo a sua vida não. E você, para agradar aquela pessoa, você acaba não confessando o seu pecado. Você acaba não fazendo as 30 semanas, e você vai indo de mal a pior a cada dia, porque você ouviu vozes do lado de fora dizendo para você não estar aqui compartilhando o teu problema e a tua dificuldade. Os 3 estágios da negação.
primeiro estágio está baseado na dor e no medo, tem sua fonte de abastecimento no coração, nas emoções mais profundas. O primeiro estágio é as prisões do passado. Elas são lugares em nossas emoções que nos ancoram, e por mais que nos afastemos de lá, sempre teremos uma corrente que nos prende àquele momento. Aquelas pessoas ou pessoa, aquele sentimento ou sensação, essas correntes são tão fortes que não temos condições de nos livrarmos delas sozinhos. Precisamos de ajuda. Algumas dessas podem ser traumas. A maioria dos traumas surgem na infância ou adolescência, com a tentativa mal sucedida de familiares em algumas situações vividas, educação por medo, filmes, experiências de quase morte, ou por se presenciar a morte de alguém próximo, sem falar das agressões físicas, abusos, bullying e outros. A lista é ilimitada. Eu lembro que quando criança tinha um programa que ele passava o jogo dos erros de gravação, e aí a pessoa, o dublê era um manequim, e aí aquele manequim, a pessoa bateu com um pedaço de pau na cabeça, eu não lembro agora, era criança, eu só lembro que aquela cabeça saiu do corpo do manequim, e eu achei que tinham arrancado a cabeça da pessoa, e isso ficou na minha mente. Filme de terror, então, nem se fala. Eu, para perder o medo, tive que ir para o cinema sozinho, assistir um filme de terror, e graças a Deus passou. Hoje não assisto mais porque descobri que quando você liga a sua televisão e você vai assistir um filme de terror, você está abrindo as portas do mundo espiritual para que demônios entrem dentro da sala da sua casa através da televisão. Nenhuma dor é pequena e nenhuma dor é grande demais para que possa ser vencida. Você nunca esquecerá o episódio. Não trabalhamos com amnésia, cremos em cura, um agir de Deus através das portas que abrimos com a nossa confissão. Admito que algo aconteceu e que isso de alguma forma nos prejudica até hoje. Ou seja, irmãos, a gente não trabalha com regressão e nem com amnésia. A maioria dos traumas que nós temos são frutos da nossa infância. Algo que aconteceu lá atrás, alguma coisa que marcou a sua mente. E às vezes as pessoas entram em crise porque o gatilho da nossa memória ele dispara e nos faz reportar aquele exato momento que isso aconteceu. Nós não trabalhamos com amnésia, mas nós cremos que pelo poder de Deus, na ação do Espírito Santo, conforme você vai trazendo aquelas mágoas, você vai colocando para fora, você vai sendo liberto em nome de Jesus. Nós não trabalhamos com amnésia, você vai até lembrar do fato que aconteceu, mas não vai te causar tanto dano, igual você tinha quando você guardava isso no seu coração. Reflita, João 8,32 vai dizer: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Reflita, você já passou por algum trauma? Sim ou não? Outra, perdas. A perda de uma pessoa amada também pode ser uma grande prisão no passado, um lugar onde muitos têm ficado. Somente quem passa pela experiência sabe o que é perder alguém querido, pai, mãe, esposa, marido ou até mesmo filho. Deus, nosso Pai, sabe o que é essa dor, pois Ele a sentiu também. João 3,16 vai dizer: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outros tipos de perdas: perda material, perda de um bom emprego, perda de um bem valioso, perda social, perda emocional. Somente crendo nas promessas de Deus para a nossa vida, estaremos iniciando o processo de sairmos dessa prisão do passado. Você já sofreu perda? Abusos. O abuso é preconizado por uma relação tortuosa, seja ela íntima ou não. Crianças são abusadas por professores,
chamadas de burra, incapazes ou até violentadas como antigamente, por réguas e afins. No meu tempo, não cheguei a pegar a régua não, peguei era o apagador, a professora acertava certinho, de raspão. Sobrinhos, netos, enteados, colegas ou vizinhos são o grau de proximidade das crianças abusadas. Alguns índices nos revelam que 70% dos abusos sexuais são cometidos por conhecidos próximos. Lembre-se, a sua cura está em reconhecer, admitir que aconteceu, mas que isso não te paralisa, não te direciona e definitivamente não te identifica. Você é um filho ou filha amada do Pai. Você já sofreu algum tipo de abuso? Vergonha extrema. Hoje, esses momentos são definidos por uma expressão inglesa chamada bullying. Situações em que há agressões internacionais, verbais ou físicas, repetidas vezes por uma ou mais pessoas contra um ou mais colegas, sempre que alguém de forma intencional nos faz passar por algum tipo de vergonha, apenas para nos menosprezar, diminuir, e isso nos atinge profundamente. Devemos localizar este momento e reconhecê-los. Você já sofreu vergonha extrema? E às vezes, queridos, a gente vê pessoas desdenhando, fazendo pouco caso da pessoa que tem uma posição social menor do que a nossa. Às vezes pessoas, quando está na sua rodinha de amigo, despreza o seu companheiro, despreza o seu amigo por causa de posição, ou seja, quer agradar a outros. Alguns, quando estão no meio de seus familiares, esquecem do esposo, esquecem do filho, esquecem do cachorro, do periquito, do papagaio, porque quer agradar a outros e não, principalmente, o da dentro de casa. Grandes vitórias, experiências felizes também podem te aprisionar no passado. Isso acontece quando achamos que um momento lá no passado deve ser experimentado, outros dias de nossa vida, que a vida deveria ter parado naquele instante ou época de tanta alegria. E aí eu pensava que isso não trazia nenhum problema. E aí você começa a recordar, você começa a ser saudosista, a achar que as coisas que eram no passado, como é que era um exemplo. Ah, porque as igrejas antigamente eram assim. Ah, porque se fazia assim, irmãos. A Bíblia vai dizer o seguinte: deixamos as coisas que para trás ficam e corramos para a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se eu não me engano, Provérbios, não me lembro agora, eu conheço a rua só no seu endereço, vai dizer o seguinte: nunca diga que os dias passados foram melhores do que os de hoje. Irmãos, a Bíblia vai dizer que a cada dia Deus faz algo novo na minha e na sua vida. Por que eu vou viver de passado? Eu não sou museu. Eu tenho que viver coisas novas, coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Você tem algum momento que lhe traz saudosismo extremo? Sim ou não? Segundo estágio, armadilhas do presente. O segundo estágio da negação é o tempo. Se num primeiro momento negociamos com a dor e com o medo, agora barganhamos com a mente, com a ilusão de que a dor irá diminuir com o passar dos dias, meses ou anos. Com o tempo vai melhorar. Muitos vivem esperando que, com o tempo, as coisas se resolvam, dizendo: vai melhorar, você vai ver, vai melhorar. O tempo só melhora poucas coisas. Na verdade, assim como com as prisões do passado, o tempo, na grande maioria, estraga mais ainda. Você acredita que o tempo poderá trazer alguma cura? Sim ou não? Outro: eles não vão me aceitar. Obter uma autoimagem é aceitável tanto para a forma como nós vemos, quanto para como os outros nos veem. É a grande luta de muitos. Não podemos viver uma fake ou falso, uma máscara. O presente
é um dom que deve ser aberto hoje. Você é uma criação divina, e até os erros, as decisões, as escolhas de outros e as suas fizeram você ser hoje quem você é. Reflita, você já fez algo só para agradar alguém? Esse é o grande erro da maioria das pessoas. E amanhã, como será? Assim como muitos se aprisionam no passado, outros adoecem pelas incertezas do futuro. O nosso lugar nunca será no amanhã, nem no ontem, mas sempre será no hoje. A ansiedade é filha da desconfiança e uma prática duramente criticada por Jesus em Mateus 6, 31 e 32. Para você refletir, você se percebe alguém ansioso? A Bíblia vai dizer que o nosso futuro, o nosso amanhã pertence ao Senhor. A partir do momento que você começa a planejar muito, ficar muito preocupado porque as coisas não estão acontecendo como você planejou, isso é o simples reflexo de que você que está no controle da sua própria vida. Sendo que uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós declaramos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, quando nós dizemos que vivo eu, mas Cristo vive em mim, quando eu começo a planejar a minha vida, eu já estou todo errado. E aí começa-se as decepções da vida, e depois você pergunta: Senhor, por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Terceiro estágio, muletas emocionais. São as compensações ou válvulas de escape. São tudo que imaginamos ter, que nos ajudam a enfrentar ou superar nossos problemas. Só conseguimos enxergar a perda e não conseguimos vislumbrar uma vida sem essas muletas. Não percebemos que a vida sem elas é muito melhor, até confiarmos que é melhor crer para ver. Uma dessas muletas, eu não quero mudar. Você vai ter que decidir diariamente: não vou voltar ao conforto do conhecido e se dispor a pagar o preço da cura. O preço da cura para o paralítico de Marcos 2 foi carregar a sua maca. Do endemoniado gadareno foi voltar para a cidade que o aprisionou, no cemitério. Você terá que se dispor a reaprender a andar, pensar, falar, viver com Deus, com você e com as pessoas. E aí você decide: ou você carrega esse fardo pesado, ou você vai aprender a compartilhar, a admitir, e você vai confessar toda essa culpa que você carrega pesada nas suas costas. Para quem já assistiu o filme do Peregrino, está aí uma boa ilustração. O fardo que a pessoa carrega, ela deve trocar com Jesus diariamente. Eu não acredito em mudanças. Uma das outras muletas, nosso medo de confiar nos leva a viver o ciclo da insanidade, o fazer repetidas vezes a mesma coisa esperando um resultado diferente. Volte a confiar em você e a se autodefinir, identificando-se como filho amado do Pai. Para você refletir, você já se decepcionou com alguém? Outra muleta, este alívio temporário me basta. O próprio nome dado a esse escape diz: temporário. Trocamos a vida plena, integral, abundante, como diz a palavra de Deus, que é muito mais do que plena e abundante, pelo simples e mero prazer momentâneo dos alívios. Foge então pelo atalho mais fácil. A fuga nunca nos levará à cura. Beber excessivamente, fumo, prostituição e etc. Marque as compensações ou alívios temporários que você já usou. E algumas pessoas, quando elas se sentem tão pressionadas,
Algumas têm o hábito de gastar dinheiro, consumir sem necessidade. Eu vou no shopping que é para distrair a cabeça, é um meio de fuga. E aí você começa a ver as vitrines, a sua mão começa a dar comichão, você começa a caçar a carteira, procura a carteira na bolsa, achou o cartão de crédito e você vai comprar. Como o pastor outro dia falou aqui, você compra não sabe para quê, sem precisar para quê, e vocês lembram, eu esqueci como é que é o negócio, mas é por aí mesmo. Você começa a gastar sem precisar, paga sem poder e não sabe quando é que vai usar. É mais ou menos assim, né, pastor? Por aí. E agora, como sair da negação? Primeira coisa, pare de viver no passado. A culpa nos aprisiona devido a decisões e escolhas erradas no passado, levando-nos a acreditar que somos as piores pessoas do mundo, que nunca seremos aceitos, que se descobrirem o que fizemos ou o que fizeram conosco, ninguém nunca poderá amar quem realmente somos. Mas Deus também pode curar as feridas causadas por qualquer situações que vivemos verdadeiramente. Algumas pessoas, infelizmente, elas vivem prisioneiras do passado, traumas do passado, culpa do passado, pessoas que estão agarradas no passado, que elas não querem viver as bênçãos do presente. E aí me faz lembrar do Salmo, que vai dizer que, se eu não me engano, Salmo 40, versículo número 1, primeiro versículo, vai dizer que o Senhor, o que, gente? Vamos lá. Clamou, esperei com paciência no Senhor, e o que? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. E aí, continuando, ele diz que tirou-me os pés do lodo. Outras versões vai dizer do tremedal de lama, e pôs os meus pés firmes sobre a rocha. Pôs um novo cântico de vitória na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Só que a gente esquece que o Senhor nos tirou daqui. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor pegou os meus pecados e jogou no mar do esquecimento. E as pessoas ficam vivendo do passado. Elas às vezes vão dar um testemunho, e aí Satanás começa a acusar ela da sua vida do passado. Só que eu não estou mais no passado. A minha vida agora é um presente com Cristo. Segundo, viva da verdade. Você nunca saberá se as pessoas, você mesmo, ou até mesmo Deus te ama, enquanto não viver você mesmo essa realidade. Por vezes, a verdade irá doer, você irá chorar e algumas vezes nem conseguirá dizer, mas faz parte do processo de cura, o choro da admissão. O profeta Jeremias diz, lá em Jeremias 6,14, eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Para você refletir, em qual área relacional você precisa ser mais verdadeiro? Pode marcar mais de uma? Com Deus, com você mesmo ou com os outros? Terceiro, confie em Deus e na pessoa de Deus. 2 Coríntios 4:16-18 vai dizer, por isso, não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E eu quero concluir dizendo, reconhecer a sua dor é o primeiro passo para a sua cura. A primeira decisão desta caminhada de 30 semanas é admitir. Você já sabe que tem 3 grandes inimigos que não querem que você enfrente e vença a sua dor. Seu passado, ou seja, o que te feriu, seu presente, imagem, ansiedade e tempo, e as muletas,
suas desculpas para continuar do jeito que está. Lembre-se, a dificuldade existe, negá-la não faz deixar de existir. Enfrentar e resolver, sim, então não tenha medo. Isaías 41, 10 e 11 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. E uma pergunta facilitadora para encerrar: quais situações de dor você tenta ou já tentou lidar por meio da negação? Vamos orar? Senhor, eis aí o teu povo, Pai, eis aí a tua igreja. Tu sabes, ó Senhor, como está cada coração, como está cada sentimento, mas eu creio, Senhor, que no poder que há no nome de Jesus, o Senhor não está com a sua mão encolhida para abençoar o teu povo. O Senhor não enviou o seu Filho para aquele sacrifício em vão. Estamos aqui, ó Pai, sedentos de Ti, para aprender mais de Ti. E a Tua palavra diz que se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E queremos ser libertos, ó Senhor, por Ti. Que as emoções negativas, tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha para ter uma maior comunhão, um maior relacionamento contigo, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, teus filhos que estarão agora compartilhando, Senhor, os seus problemas, as suas dificuldades, e em nome de Jesus, que todos venham ser livres e libertos, em nome de Jesus. Amém.